Isso. Ele está aquecendo no estado líquido. Então, vamos fazer uma análise do gráfico aqui, pessoal. Ó, presta atenção. Quando a gente fala de calor latente, uma substância, um corpo, ele só muda seu estado, ele só muda de fase quando a temperatura é constante. Então, não pode ser a A e nem a B. Por quê? Porque a A e a B falam o seguinte, é o processo de fusão da substância. O processo de fusão é quando ele sai do estado sólido e vai para o estado líquido, certo? Só que só pode acontecer isso quando a temperatura ela é constante. Nesse caso aqui do ponto 3, ó, o gráfico ele é uma constante? A temperatura está constante? Não está. Ela está crescendo. Então quer dizer que a temperatura está variando. Então, quando a temperatura varia, ele não pode mudar o estado, tá? Ele não muda de fase. Então, tanto a A quanto a B não pode ser, tá? A C fala ao aquecimento da substância em seu estado sólido. Não vai estar no estado sólido. Por quê? Aqui a temperatura é de 0 graus. Esse aqui é o ponto de fusão. Só que a gente viu que a água... Ele fala que é uma água? Não fala, né? Só fala que é uma substância. O ponto de fusão dessa substância é aqui no ponto 0. Ó. Ele não é no ponto 0. Ele vai mudar de fase aqui, ó, em outra temperatura, certo? Então, ele mudou de estado aqui, ó, no estágio 2. Aqui ele mudou o estado dele. Ele passou do estado sólido para o estado líquido. Então, não pode ser assim, porque ele fala que é o aquecimento da substância em seu estado sólido. Como ele passou de 0 graus, ó, ele vai estar no seu estado líquido, né? Não no estado sólido. Então, qual que é a alternativa que vai dar? A D. Por quê? Porque ele está aquecendo, ó, a temperatura está variando, tá? No estado líquido, ok? Porque ele mudou aqui, ó, no ponto 2, ele passou do sólido para o líquido. Então, o estágio 3, ele está aquecendo no estado líquido, tá? E no ponto 4, ele muda para o estado de vapor, tá? Então, no ponto 2, acontece a fusão e no ponto 4 acontece a vaporização. E no estágio 3 é só o aquecimento da substância no seu estado líquido, tá? Porque ele passou de sólido para o líquido no estágio 2. Ok? Ficou claro? Então, aqui tem uma explicação. Ó, só quem quiser tirar um print, tá? Mas eu fiz alternativa com alternativa com vocês. Só copiem aí. Bora lá. Exercício 2. Uma massa de água no estado sólido, inicialmente a temperatura de menos 10 graus Celsius, então a temperatura inicial é menos 10 graus Celsius. É aquecida até atingir a temperatura final de 80 graus Celsius. Considere que todo o processo tenha ocorrido a pressão constante de 1 atm e que essa massa de água tenha recebido um total de 16.500 calorias. Então, essa massa de água recebeu a quantidade de calor total, T aqui, total, 16.500 calorias para o processo térmico. Sem levar em conta os efeitos de sublimação do gelo para temperaturas abaixo de 0 graus, assuma que o calor específico do gelo seja de meio caloria. Então, o calor específico do gelo é de 0,5 calorias por grau Celsius. O calor específico da água, é de 1 caloria. E que o calor latente de fusão do gelo, seja de 80 calorias por grama. Ele pergunta, nesse caso, a massa de água aquecida em gramas durante o processo é de... Então vamos lá, ó. Houve uma variação de temperatura, tá? Ele quer saber qual que é essa massa de água que recebeu essas calorias. Então, ele recebeu no total 16.500 calorias. Só que eu preciso saber quantas calorias veio do gelo, quantas calorias veio no estado líquido, né, da água, e quantas calorias ele recebeu na mudança de fase, que é o calor latente de fusão.
Então, a quantidade de calor total que ele recebeu, que foi esses 16.500, ó, é igual à quantidade de calor no estado de gelo, a quantidade de calor que ele recebeu na mudança de fase, que é o calor latente de fusão, mais a quantidade de calor que ele recebeu no estado líquido da água, tá? Então, eu sei que a quantidade de calor total é a soma de todas essas quantidades de calor que ele foi recebendo, né? Durante o processo aí de mudança de fase que ele teve. Então, a quantidade de calor total é igual a massa vezes o calor específico do gelo vezes a variação da temperatura, mais o calor latente de fusão é a massa vezes o calor latente de fusão, mais quantidade de calor da água, massa vezes calor específico da água vezes variação da temperatura, ok? Só que agora vai ter uma pegadinha, tem que tomar muito cuidado, ó. Ele não disse que a quantidade de calor total era de 16.500, então ele substituiu aqui, ó. Quantidade de calor total que recebeu em todos esses processos foi de 16.500, igual a massa d'água que eu quero descobrir, o calor específico do gelo é de 0,5 calorias, tá? E a variação da temperatura, o que acontece? Quando eu mudo de fase, qual que é o ponto da temperatura final para mudar de fase do gelo? 0 graus Celsius, né? Então, quando a temperatura chegou em 0 graus Celsius, ele mudou de estado de gelo, passando para água. Então, qual que foi a temperatura final? 0, que é o ponto de fusão do gelo, tá? Qual que é a temperatura inicial? Menos 10, que foi quando ele começou a variação de temperatura, tá? Então, única pegadinha é isso aqui, ó. Você tem que se atentar nessa variação da temperatura, tá? Porque teve uma mudança de fase aí no meio. Então, a temperatura final é 0, porque é o ponto de fusão do gelo, quando ele passa a virar líquido, menos 10, que é a temperatura inicial, tá? Mais a massa de água que eu quero descobrir, vezes o calor latente de fusão é 80 calorias por grama, mais massa vezes calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Outra pegadinha. No estado, quando essa substância está no estado líquido, na água, ela só é água a partir de 0 graus Celsius, não é? Então, a variação de temperatura não foi de menos 10 até 80? Então, a temperatura final é 80. Mas a temperatura inicial é quanto? 0. Porque abaixo de 0, ele estava no estado sólido, ele deixou de ser água. Então, a água variou de 0 a 80 graus, onde 80 é a temperatura final e 0 é a temperatura inicial, tá? Então, o que vocês têm que se atentar é com essa variação de temperatura aqui, ó, tá? Muito cuidado, que isso aqui pode fazer vocês errarem. Então, menos com menos, mais 10, né? Meio vezes 10, 5. Né? Metade de 10, 5. 5m mais 80m mais 80 menos 0, 80. 80 vezes 1, 80, né? Então fica como? Ó, 5m mais 80m mais 80m. Vai dar 165m. Eu quero descobrir a massa de água, isolo o m, passa para o outro lado dividindo, ó. Eu vou descobrir que a massa de água que fez essa mudança, teve essa mudança de fase, foi de 100 gramas, tá? Ok? Então, alternativa certa, alternativa A. Alguém tentou fazer e chegou nesse resultado? Hein? Sim? Quem não tentou e ouviu agora, entendeu como é que foi feito o exercício? Sim, prof. Esse é um exercício bom para colocar na próxima prova e mudar esses valores, né? Que aí eu coloco a temperatura variando de formas diferentes, vários estados de... Posso colocar como vapor, como gelo, como água. E aí vocês podem cair. Uma coisa que eu vi que todo mundo foi mal em todas as provas, que foi o maior índice de erro, foi nas questões teóricas. Eu peguei da internet, mudei uma palavra, todo mundo errou. Não lê direito. Não lê direito. Ó, as questões de marco X de alternativa foram a mesma questão para as 3 provas. Só que eu só mudei qual que era certo.
Mas se você pesquisar na internet, já está uma coisa que estava diferente na prova. Aí todo mundo leu com introdução, a primeira frase estava igual, falou, é igual. Foi lá e ó, errou. Entendeu? Bem feito. E vai ter mais. E vai ter mais. 10 em quê? De média? Desculpa aí. Tem certeza? Eu lancei essa nota errada. Deixa eu ver aqui, peraí. E Eduardo? Ó, eu não vou fazer o exercício 3, que eu vou explicar um conteúdo hoje aqui, tá? E depois a gente, quem quiser tentar fazer, pode tentar fazer, depois eu corrijo. Certo? Então vamos lá, ó. Para encerrar essa parte aqui de... Não, tem outra parte que é a calorimetria ainda, parte 2. Mas é na próxima apostila. Hoje vai ser bem rápido, tá? Uma outra observação. Quando vocês forem fazer prova, cuidado na hora de copiar as respostas da internet, porque vocês podem errar. Na prova passada, na prova mensal do terceiro bimestre, nós estudamos, tinha um exercício sobre colisão. Alguém lembra? Que eu passei um exercício lá sobre colisão, sistema isolado e tal. Só que sistema isolado, nós temos tanto sistema isolado na mecânica, quanto sistemas isolados na parte de térmica, de temperatura. O que acontece? Eu perdi lá, coloquei... explique o que é um sistema isolado. Foram na internet e colocaram o sistema isolado, só que apareceu o sistema isolado da parte térmica. E não da parte mecânica que nós tínhamos estudado. Errou todo mundo, né? A sorte que a prova era igual para todo mundo foi bem. Mas esse exercício aí estava errado. Por quê? Colocaram isolante, sistema isolado térmico, onde não tinha nem estudado isso aí, que eu vou explicar agora o que é um isolante térmico, né? Então, cuidado, a hora vê lá. Vocês são muito espertos. Aí eu estava falando de colisão de carro, colocaram o exemplo da garrafa térmica do café. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tá lá, você, o Bagaiolo, o Rob, o André, um monte, uma renca pegou. Copiaram o exercício um do outro assim, ó. Todo mundo errou. A mensal. Tá até aqui, ó. Aqui, ó. Até a Anne fez isso, ó. Presta atenção, tô com a prova aqui na mão. Olha o exercício que era na prova mensal. Explique o que é um sistema isolado e dê 3 exemplos explicando por que considerado um sistema isolado. Eu estava falando de colisão. A resposta que todo mundo colocou. Um sistema isolado é aquele que não troca matéria nem energia com o ambiente externo, sendo delimitado por uma fronteira completamente restritiva, a troca de matéria e a variação de volume. E a transferência de calor. Está falando de calor aqui, você não nem teve esse calor ainda. Aí os exemplos, o pior, ó. Exemplo de sistema isolado, garrafa térmica fechada, com café quente, capaz de conservar o calor, e teve outras coisas também, garrafa de tereré, enfim. Exato. Sistema isolado de colisão é diferente de sistema isolado de temperatura, quando as forças externas era nula. Entendeu? Quando algum corpo colide com o outro por conta de uma força interna. E aí falaram de garrafa térmica, que não tinha nada a ver com a paçoca. Então, cuidado na hora de pegar na internet, tá? Ah, entendi. Vou prestar mais atenção, Eduardo, pode deixar. Fique em paz. Então, agora eu vou explicar a resposta da prova de vocês, tá? Agora vocês podem colocar essa resposta se perguntar o que é um sistema isolado. O que acontece? Quando a gente vai, por exemplo, ir para um acampamento, ir para uma festinha, tem que levar a cerveja, a bebida, a água, enfim. O que são as garrafas térmicas? O que a garrafa térmica faz? Qual é o objetivo da garrafa térmica? Não deixar esquentar, vai manter gelado, manter a temperatura, exatamente. E uma garrafa de café vai fazer o quê? Manter quente. Então, o que acontece? Um sistema isolado térmico é um sistema que não troca calor com o ambiente externo. Eu vou manter aquela temperatura mesma, tá?
Então, esses recipientes, como por exemplo a caixa de isopor, garrafa térmica de café, garrafa térmica de tereré, de água que a gente coloca, são recipientes termicamente isolados, porque eles não deixam trocar calor com o ambiente externo. Mas aí eu te pergunto, mesmo a caixa de isopor, a caixa térmica, a garrafa de café, elas são consideradas ideais? Ou seja, aquele café quente que você colocou vai ficar pro resto da vida quente? Então não existe nenhum recipiente termicamente isolado ideal, que vai manter a temperatura para o resto da vida. Na vida real não existe esse sistema ideal. Porque por mais que aquele recipiente evite essa troca de calor, uma hora o café vai esfriar, uma hora o gelo vai derreter da garrafa térmica. Não é isso? Então eles demoram, como é que posso explicar para vocês? Eles retardam o processo de troca de calor. Mas não existe um sistema ideal onde, se você coloca um café numa garrafa térmica, vai ficar pro resto da vida quente naquela temperatura. Ele vai isolar que não haja troca de calor. Então, qualquer sistema, existe sim troca de calor entre os objetos e recipientes. Mesmo que seja um isolante térmico, há uma troca de calor, tá? Então, vamos ler essa parte aqui da teoria do calorímetro, ó. Para que o meio exterior não interfira nos experimentos envolvendo as trocas de calor, os pesquisadores procuram realizá-los em recipientes termicamente isolados. Termicamente isolados, isso. Com paredes adiabáticas ou impermeáveis ao calor. Os materiais com essa propriedade são chamados de isolantes térmicos, cujos exemplos são isopor, cortiça, lã, vidro, etc. Eles não são perfeitamente impermeáveis, mas dificultam a transmissão de calor. Isso explica porque no frio a gente prefere blusa de lã. Porque a blusa de lã, ela esquenta mais, mas não é que ela esquenta mais. Ela mantém essa temperatura, porque a lã termicamente, ela é um isolante térmico, né? Então a lã, ela segura a temperatura do corpo. Não é que ela vai te esquentar, ela vai tentar manter ao máximo a sua temperatura mesma, tá? Que mais? Então, mesmo esses isolantes térmicos, como a garrafa, sempre vai acontecer a troca de calor. Sempre o corpo que está mais quente, uma temperatura maior, vai ceder calor para quem está com uma temperatura menor, tá? Por isso que o gelo na garrafa ele vai derreter, vai demorar mais, ele dificulta e atrasa o processo, mas ele vai deixar passar calor, tá? Então, todos esses recipientes, como a garrafa térmica, caixa térmica, caixa de isopor, eles são recipientes calorímetros, tá? Nós chamamos de calorímetro. E a gente tem em casa, né? Ó, como eu falei, a garrafa térmica de água, a garrafa térmica de café, eles dificultam esse processo da troca de calor, tá? E eu não tenho nenhum calorímetro ideal, porque como eu falei para vocês, por mais que a garrafa térmica ela dificulta esse processo de transmissão de calor, sempre vai ter uma parte que vai passar. Porque não existe uma situação ideal onde a capacidade térmica é nula. Ou seja, não vai ter transmissão de calor. Vai ter. Ele vai perder calor. Tá? Uma outra situação que é muito comum, que eu já vi várias pessoas falando, mas isso é um engano da parte de vocês. Eu vou tomar água, cerveja, Coca-Cola, qualquer líquido que está gelado, numa caneca de alumínio, porque vai gelar mais. Essa afirmação está correta ou está errada? Errada. Errada. Por quê? Ou vai manter mais? Ou vai manter mais? É só a sensação que vai estar mais gelada, mas não. Hã? É só a sensação que vai estar mais gelada. Você pega no Isso. copo, vai A estar gelada. sensação vai estar mais gelada. Por quê? Como o alumínio ele é um bom condutor térmico, na hora que você coloca a água no copo de alumínio, ele transfere calor muito rápido. Então, automaticamente, a caneca de alumínio não gela mais a cerveja, ela esquenta mais rápido a sua água. Então, é um leve engano da parte de quem pensa que está gelando, vai estar perdendo mais calor. Agora, se você falar, vou colocar a lata de alumínio, né, dentro de uma daquelas camisinhas, né? Lata de coca, por exemplo, que tem o isopor, aí lá sim vai manter. O isopor vai impedir esse processo de transmissão de calor. E isso é um motivo também que quando você toma, por exemplo,
cerveja na latinha ela esquenta mais rápido que na garrafa. Então, por isso que hoje em dia as pessoas preferem mais a long neck, porque a garrafa dificulta essa transmissão de calor. Nossa, que belo exemplo que eu estou dando, né? Exatamente. Estou dando exemplo para quem bebe. Coisa feia. Enfim, continuando. Ficou claro isso, pessoal? O que é um calorímetro? O que é um sistema termicamente isolado? Tá? Sim. Tranquilo? Tranquilo. Então, continuando. Trocas de calor. Deixa eu ver o sinal já, né? Eu vou explicar. Quando eu tenho um corpo com uma temperatura maior que o outro, nós vimos que há uma transmissão de calor. O corpo que está com uma temperatura maior, ele vai ceder calor para o corpo que está com uma temperatura menor. Esse corpo que está perdendo calor, ele vai ficar com qual sinal mesmo? Quem perde o calor, eu estou passando minha temperatura para outro corpo. Então a minha quantidade de calor vai ficar negativa, porque eu estou perdendo calor. Quem recebe calor fica positivo, não é isso? Então, quando há essa transferência de energia térmica do corpo A para o corpo B, quer dizer o quê? Que o corpo A tem uma temperatura maior que o corpo B. Então, a tendência é ele doar esse calor para quem tem uma temperatura menor, certo? Isso acontece até chegar no equilíbrio térmico. Por exemplo, ontem mesmo eu fiz isso. Ontem eu fiz um brigadeiro, eu estava com pressa, que estava tarde, era 11 horas da noite. Eu queria comer o brigadeiro naquele horário. O que eu fiz? Eu peguei eu fiz um brigadeiro ontem à noite. E eu fiz na panela de alumínio, né? Para fazer mais rápido, eu estava com a panela de alumínio e fiz. Daí, eu coloquei, porque eu comi na hora. Isso era 11 horas da noite. Então, para gelar rápido, o que eu fiz? Eu peguei a panela de brigadeiro, eu tirei e coloquei ele na água. Por quê? Se eu coloco aquela panela de brigadeiro direto no congelador, ia derreter o gelo do congelador, ia ficar sem gelo e ia demorar mais para resfriar. O que eu fiz? Eu peguei a panela, coloquei dentro de uma bacia de água, por isso que fiz que é importante, tá vendo? Coloquei numa bacia de água, o que acontece? A panela que estava com maior quantidade de calor, cedeu o calor para a água. E aí chegou no equilíbrio térmico, que a água estava com a mesma temperatura da panela. Quando chegou no equilíbrio térmico, que a temperatura era a mesma, aí eu coloquei no freezer. 5 minutinhos, porque ele estava gelado, congelando minha boca. Tá vendo? Exatamente. E põe isso de banho-maria. Por quê? O calor da panela vai passar para a água. Rapidinho a água vai absorver o calor da panela, porque a panela está quente, vai passar o calor para a água. Quando as duas tiverem a mesma temperatura, que vai estar em equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura da panela for igual à temperatura da água, todo o calor que estava em excesso passa para a água rapidinho. E a panela vai estar fria, né? Vai estar neutra. Aí eu coloco no freezer e ela só vai esfriar. Hã? Entendi. Não, pode deixar então. Vou falar de comida agora que fica mais fácil. Então, equilíbrio térmico é o caso da panela de brigadeiro, quando a água fica com a mesma temperatura que a panela, porque a panela cedeu a temperatura para a água. A panela estava quente, passou o calor para a água. Então, quando acontece isso, nós falamos que entrou em equilíbrio térmico, que os dois corpos estão com a mesma temperatura, tá? Então, a panela que perdeu o calor vai ficar com uma quantidade de calor negativa, porque ela perdeu o calor, ela estava muito quente. Então, se ela perdeu o calor, então é sinal negativo. Quem recebeu o calor fica positivo, no caso a água, tá? Então, QB ficou positivo, certo? Então, quando eu chego nessa situação aqui, que a temperatura, ou melhor, a quantidade de calor de A e B for igual, eu tenho um equilíbrio térmico, tá? Como eu tenho quem perdeu fica negativo e quem ganhou calor fica positivo, eu posso reescrever dessa seguinte forma também, né? Ó, o calor de A mais o calor de B é zero. Não é isso? Porque esse menos, esse mais aqui, ó, quer dizer que menos o calor de A igual ao calor de B é a mesma coisa que se eu pegar a quantidade de calor dos dois e for igual a zero. Porque aqui um é oposto com o outro, né? Então eu posso falar que a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B é igual a zero. Com base nessas observações, nós podemos generalizar, colocando-se dentro de um calorímetro em N corpos, a temperaturas diferentes, os corpos trocarão calor entre si até atingirem um equilíbrio térmico.
os corpos de maior temperatura cedem calor para os de menor temperatura. Ou seja, se eu colocar vários recipientes com várias temperaturas no recipiente e fechar eles vão trocar calor até que, a hora que eu somar a quantidade de calor de todos for igual a zero, daí eu vou ter um equilíbrio térmico, tá? Quando a soma de todos esses calores, tá, for nula, for zero, eu vou ter uma situação de equilíbrio térmico, tá? Então, esse é o princípio das trocas de calor. Ok? Certo, pessoal? Próxima aula, então, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios, vou colocar lá com o tópico de tarefa. Na quinta-feira eu corrijo, acabo de explicar esse finalzinho e corrijo junto com vocês, tá? Combinado? Combinado. Beleza. Então tá, até mais, tchau. Beleza. Falou, professor. Vai. Vou postar. Isso, Eduardo. Vale a pena, ó. Valeu a pena.